Graça e paz. Deixa eu ver se iluminar fica melhor. Mas o que importa não é a fala, né? Mas deixa eu ver. Acho que fica. Talvez. Deixa eu ver. Acho que fica melhor, né? Sei lá. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus. Deixa eu diminuir um pouco essa luz. Nossa, eu aumentei. Ai, acho que não dá certo. Acho que melhora, né? Melhora um pouquinho. Tem uma pessoa ou tanta gente. Tô ajeitando a luz. Pronto. Acho que melhora um pouquinho. Dá o reflexo dos óculos, mas tá bom. Ai, graça e paz a todos, irmãos. Eu vou começar orando. Pai, no nome de Jesus, perdoa, Senhor. Perdoa minhas falhas, meus pecados, transgressões, inconstâncias. Ó Deus, me ajuda. Eu não quero viver sem o Senhor. Eu não quero ficar sem a tua santa presença, Espírito de Deus. Eu não quero me embaraçar com este mundo. Eu não quero estar cega espiritualmente, nem surda espiritualmente. Meu Deus, não afasta de mim a tua santa presença, porque senão eu morro. Me ajuda, Senhor, por amor de ti mesmo, a estar na tua presença, porque ela é mais importante para mim do que qualquer coisa neste mundo. Abre os olhos espirituais e os ouvidos espirituais das pessoas que vão chegar aqui, Senhor, para que elas possam despertar para a grande verdade que é a tua palavra. Elohim, Eliasham, Eliasham, Aleluia, Eliasham. Glória a Deus. Deus meu, tu és a presença que todos precisam. Abre os olhos das pessoas, meu Deus, para enxergar a verdade. Em nome de ti mesmo, Jesus. Glórias e honras sejam dadas a ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Ai, meus irmãos, glória a Deus. Eu vou começar falando, depois a gente já vai para a leitura bíblica. Irmãos, é o seguinte, vocês que estão sempre me acompanhando, eu tenho percebido que sempre é vocês que estão na live. Pouquíssimas pessoas. E que depois as visualizações que tem, elas não são grandes coisas. Na verdade, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Porque, na verdade, a grande maioria está preocupado com o culto da prosperidade. O culto que ajeita os casamentos, o culto que entrega carros, casas, bens materiais. Com os cultos do que você pode angariar na terra. Com aqueles que fazem acordos com os reis, com o mundo, com os governos. Estão agora procurando quem é o próximo poder governamental. Estão sempre procurando. E, na verdade, estão perdendo o seu tempo. E eu percebo que Deus sempre vai alcançando as pessoas que Ele quer. E hoje eu precisei, na volta, pegar um Uber moto. E eu fico maravilhada quando Deus faz esse tipo de coisa. Eu disse pro rapaz, olha, eu não consigo subir nessa moto, ela é muito alta. Porque o outro falou para mim, o outro motorista, que não posso botar o pé no pedal. Ele disse para mim, pode sim, você pode botar esse pé no pedal, porque provavelmente ele deve ter ciúmes, alguma coisa assim que ele falou, preocupação com a moto. E eu não tenho essas preocupações, eu só tenho essa moto.
e a minha própria vida, porque eu não estou juntando nada aqui. Ele falou isso. Aí eu disse, eu também não. Eu também não. Ele falou, a gente morre e não vai levar nada. Eu disse, pois eu também não. E daí eu comecei a falar sobre Deus. E ele disse que saiu da igreja por causa dos escândalos financeiros e escândalos sobre a vida sexual. Dos que dizem que falam de Jesus e que, na verdade, usa o púlpito para a maioria, não é? E talvez você seja um desses pastores que vem aqui e pense, mas Paulo fala que é para congregar, mas a congregação de Paulo não era igreja de pedra, porque eles não tinham como fazer isso por causa da perseguição aos cristãos. Eles congregavam porque eram reuniões, inclusive secretas, nas casas e cavernas, porque se algum grupo judeu religioso não convertido ao cristianismo, associado ao Império Romano, os matava, assim como matou os apóstolos, assim como entregou Jesus, assim como armou a armadilha de morte para Estevão, e como até os dias de hoje estão no poder, fazendo exatamente o que eles sempre fizeram, matar. Só que agora a forma é diferente. É como uma astuta serpente. Venham! Estou aqui falando de Deus. Eis que o Cristo está aqui. Eis que ele está no interior da casa. Eis que ele está no Oriente. Venham, venham! Cristo, Cristo! Não vão e nem sigam essa gente, Jesus disse em Lucas 17, verso 20 em diante. Porque muitos dizem, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, operamos milagres e prodígios, expulsamos demônios? Aí eu vi abertamente, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Deus conhece o coração do homem. O homem engana a si próprio, mas a Deus não. Não adianta construir, pastores, grandiosas igrejas que vocês fizeram em cada esquina, em cada viela, em cada lugar, em cada país, em cada estado. Se não houver a presença do Espírito Santo, é impossível haver remissão de pecados. Mas o sangue de Jesus nos basta, estamos na graça, vamos fazer o que quiser. Sem a presença do selo da salvação, penhor da salvação, é impossível. Jesus deixou ele penhorado e foi preparar lugar, senão ele não tinha dito. Mas vocês, pastores de muitas religiões, não é? E denominações, placas de igrejas por toda parte. O Império Romano no passado e o Egito foi bastante inteligente, porém, mataram tantos cristãos. E a carta escrita pelos apóstolos, nem todos conseguiram interpretá-la, porque é só pela presença do Espírito Santo. Certamente muitos no nosso passado se converteram a Jesus Cristo, mas a grande maioria não puderam interpretá-la e seguiram como tivessem fabricando pães fermentado ou contando fábulas, como os fariseus, preocupados com o exterior. Regras, não proves, não comes, não toques, não vista, não faça, não ande de bicicleta que é pecado. Chegou até esse ponto. No passado, quando eu era criança, não muito longe, eu vi esse tipo de coisa. Não faças isso, não faça aquilo, regras e regras. Enquanto isso, os donos do mundo, usufruindo da terra que Deus fez, foi sempre assim. Os governos do mundo esbanjam em comer e beber e usar do melhor da terra. Em nome de Deus, eles dizem, os judeus são prometidos ao Senhor. Não falem dos judeus. Se você é judeu e não se arrependeu dos seus maus caminhos, disse João Batista e diz eu também. Você pode ser descendente de Abraão, mas se você não se arrepender,
Não há perdão para você sem arrependimento. Jesus disse: nenhum sinal será dado a esta geração má e adúltera, senão o sinal de Jonas, que se chama arrependimento, porque Nínive se arrependeu. Mas de maneira nenhuma. Você pode ser judeu, israelita, você pode ter vindo da mesma linhagem da família de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas Jesus comprou em um só dia, antes das dores de parto. Isaías 66. Uma nação que ele mesmo elegeu, sacerdócio real, as suas testemunhas, o dia em que ele abreviou, porque senão não ia ter ninguém. E ele espalhou o seu povo nos 4 cantos da terra, para ele mesmo juntar de todo povo, tribo, língua e nação. Vocês estão mais preocupados com a letra. A letra matará a muitos. Por causa da vaidade, do ego, da disputa, da pregação. Não sou pastora. Nem tenho interesse. Ninguém me chama para nada porque eu não vou. Não quero podcasts, troféus do melhor cantor ou do melhor pregador. Não quero acordos com governos humanos, porque eles desonram o meu Deus. As leis que vocês criam é blasfêmia contra o Senhor, o meu Deus. É certo que eu sou também testemunha, candelabro, oliveira. Elas estão espalhadas nos 4 cantos da terra, enquanto vocês estão esperando Moisés, Enoque, Elias. Pode até ser que vocês arrumem um Enoque e um Elias para andar circulando lá por Israel. Vocês são tão mentirosos. A caravana do amor está lá. Façam a excursão para Israel. E viajem a passeio para Israel, que diz que está em guerra até agora. Mas tente chegar a Gaza. Ou tente entrar em Kiev, para ver se você consegue. Hipócritas. Louvam ao Senhor da boca para fora. Estão preocupados com o próximo show, com a próxima apresentação e com a próxima pregação eloquente, com a próxima construção das igrejas, com o acolchoado dos assentos. Ainda que alguém se sente no mato e incline o coração a adorar a Deus, será ouvido esta invocação do nome do Senhor. Mas aqueles que estão preocupados com a aparência, a pregação eloquente, a quantidade de membros, não significa nada 25.000, 10.000 pessoas à frente de um altar e um homem impor as mãos e dizer: todos tantos mil aceitaram Jesus e voltarem para casa. Com adultério, fornicação, prostituição, com mágoa, ressentimento e planejando e suspeitando o mal do seu semelhante. Nada adiantará. É um trabalho distante das pedreiras, em silêncio, da presença do Espírito Santo age no silêncio. Por isso que o joio será arrancado no final. Você é joio ou trigo? Será que você sabe? Não é por causa do sopão da caridade, pela cesta básica. Não é por causa das orações longas. Não é por causa do não cortar o cabelo, não uso isso, não uso aquilo. Nada disto te salvará da ira de Deus. Aleluia. Só a presença do Espírito Santo. Esta presença é maravilhosa. Ela me move. De verdade. Os julgamentos do mundo é pesado. Jesus veio para libertar. Porém, muitos não vão entender a mensagem que nós vamos ler hoje. Te peço, dê uma oportunidade de ouvir o que eu falo. Se você conseguir, pode compartilhar para alguém próximo a você, para ouvir a mensagem. Não vou te pedir Pix. E também não vou te pedir nada.
Eu vou te entregar pão e água, que não é meu. Eu também estou comendo junto com você. É de Deus. De verdade. Se você não olhar a minha aparência, não julgar porque sou mulher, ouça o que sai da minha boca. É mais importante. Uma geração dessa que diz que ama a Deus, mas não ama. Em 1948, a ONU, que é a besta dos eventos, tem 12 estrelas da União Europeia, 12 poderes, de verdade, as 12, os 12, que se dizem os donos do mundo. Aqueles do passado, que até agora enganam o mundo. Aqueles anticristo. Você é caçador de anticristo? Presta bem atenção. Vamos lá, João disse assim, vamos ler. Nós temos muita leitura, talvez essa live seja bem longa. E digo mais, ela não vai ser a única, porque eu tenho muitos capítulos da Bíblia para mostrar essa verdade. Então, nós vamos ler bastante capítulos, porém eu vou fazer outro dia, se assim Deus permitir, mais capítulos relacionados ao que eu vou falar aqui essa hora do dia. Os irmãos que estão aqui, por favor, intercedam pela minha vida, porque há um ataque na mente para que eu não fale sobre a palavra de Deus, tá? Para que eu esqueça as coisas. E como o meu direct, como aqui eu deixo fechado, eu acabo esquecendo. Ai, 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 Senhor. Acabei de esquecer. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se eu esquecer depois em outra ocasião, eu ia de lembrar. Eu digo, não é fácil. Não é fácil. Intercedam pela minha vida, porque pregar prosperidade está cheio de pregar prosperidade. Eu não posso abrir o direct, porque as pessoas xingam. Não consigo lembrar. Então vamos lá, vamos continuar. E aí, sabe o que é que eu posso fazer? Depois, na próxima live, se caso eu não lembrar, os irmãos me lembram. E aí, na próxima live, eu já deixo anotado e a gente entra nesse assunto. Pode ser que não seja para agora, porque tudo é permissão de Deus, tá? Tudo é permissão de Deus. Sabe o que é isso? Eu sinto um desejo tão grande de que a verdade seja falada, escancarada. E eu venho vários capítulos da Bíblia na minha mente, vários, e eu fico num alvoroço tão grande para entregar, porque é o meu desejo, é uma sede de que as pessoas tenham conhecimento da verdade, das coisas de Deus. E que, infelizmente, a maioria estão preocupados com coisas superficiais, em vez de se preocupar realmente com a verdade do Evangelho. As pessoas não estão pregando a verdade, estão pregando coisas superficiais. Superficiais. A não ser que eu dê um... Ah, lembrei. Glória a Deus! Alguém intercedeu. Senhor, tem de misericórdia dela. João! Lembrei, obrigada, Senhor. João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Verso 18. Vamos lá. Filhinhos, esta é a última hora, disse João. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Ora, João estava naquela época, bem lá atrás. E ele falava de que já havia muitos anticristos. Quem é o anticristo para você? Você fica caçando se é Macron, se é Donald Trump, se é fulano, fulaninho? Errou.
Quem é o anticristo, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, não é? Isso é por isso que chama anticristo, quem não acredita que Jesus veio para nos salvar. Já há muitos desde aquela época. E vamos continuar. Também agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. João estava falando dos judeus, daqueles que mandavam matar os seus irmãos, porque eles seguiam a Jesus Cristo. Você nunca viu Jesus repreender eles? Você nunca viu ele dizer que Jesus tinha Beelzebul, que expulsava por demônios? Você não viu ele chamar Jesus de comilão e bebedor de vinho? Vocês nunca viram Jesus dizer que eles tinham por pai o diabo? Vocês não lembram de João Batista? Que quando eles foram se batizar, os saduceus, são religiões que existiam, escribas eram os que escreviam as leis. Havia muitos que não suportavam a presença de Jesus ali, porque os comércios com o Império Romano ia afetar o comércio religioso deles, porque tudo para eles, desde antes de Jesus, era sobre comércio? Ou você nunca prestou atenção direito em Isaías 14? E vai ficar com o que o seu pastor disse, que aquilo só se refere ao diabo. O diabo já está condenado. Quem está aqui na terra somos nós, para um julgamento que se chama todos os dias. Por isso, o sacrifício diário que a presença do Espírito Santo foi enviado para remir a nossa carne mortal corrupta que é. Apóstolo Paulo escreve uma carta a Coríntios, está escrito em capítulo 15, versículo 50 em diante, onde ele vai dizer, de maneira nenhuma, a corrupção pode herdar a incorrupção. Ele fala sobre o aguilhão da morte, o ferimento, que é a última a ser vencida. É quando houver ressurreição dos mortos, porque eles não ressuscitaram. Se nós morremos agora, o corpo fica. O espírito vai para Deus, segue-se ao juízo. Quem crê está salvo. Quem não crê está condenado. Porém, no último dia há de se levantar. Não esqueça o que o anjo Gabriel disse para Daniel. Quanto a ti, tu repousarás, e no último dia tu levantarás para receber a tua herança. Qual é a herança? A mesma de Ezequiel 37. Quando Ezequiel viu, não foi uma historinha, irmãos. Se alguém te ensinou que aquilo é um exemplo para pregar prosperidade, não é não. É sobre a verdade do exército do céu se erguer. Porque todos os filhos de Deus foram destruídos por ímpios, pela semente do mal, raça de víbora, por aqueles que não adoram a Deus. E esse é um dos fatos mais sérios a você observar quando começar a ler o livro dos profetas, porque são 17 livros das profecias no Antigo Testamento, a começar por Isaías. E é justamente que ele vai dizer, filhinhos, esta é a última hora. E como vocês já ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Ele estava dizendo, irmãos, filhinhos, esses que se foram, eles não creem que Jesus é o Cristo. Eles negam que Jesus é o Cristo. Eles são anticristo, porque aqueles que não suportam Cristo. Não se esqueça que Paulo escreve também uma carta. E ele vai falar justamente dos judeus que procuravam matar. Não se esqueça do que Estevão disse. Desde brasileiros, africanos, chineses, coreanos, judeus, qualquer uma nação, qualquer uma descendência, só se salvará se crer que Jesus é o Cristo. Mas quem não crê já está condenado. Porque nega o que ele fez. Já leu Hebreus 6? É impossível haver arrependimento, remissão, rejeitando essa presença. Você sabe que rejeitar a presença do Espírito Santo é a maior blasfêmia?
Ou você acha que blasfemar contra o Espírito Santo é chamar um palavrão ou fazer um festival da escola de samba no carnaval e botar um personagem vestido de diabo arrastando um homem vestido de Jesus ali na avenida? Não, não é. Blasfemar é rejeitar. É uma vez você receber essa presença e ela sair de você. Porque você estava na luz e agora a sua casa que era limpa, agora já não está mais. Ou você pensa que é como os pastores dizem? Aceite Jesus, amanhã eu não quero não, amanhã eu volto. Você uma vez conhecendo a luz e voltando para as trevas, tendo contato com o Espírito Santo de Deus, você pensa que essa arca é como a arca antiga? Você lembra da arca antiga? Se um sumo sacerdote entrasse lá no santuário, na arca da aliança que era construída por mãos, ele morria fulminado com a presença de Deus lá. Agora você pensa que o ser humano receber uma vez essa presença e rejeitar, ele pode tornar a ter outra hora que ele quiser. Tomara que você nunca tenha tido essa presença de verdade. Essa presença não é por causa de dons de línguas, de sonhos, visões e revelações, não. Essa presença nos faz rejeitar tudo por amor a Cristo. São coisas inimagináveis, inalcançáveis, que fez os apóstolos entregar a cabeça para ser degolada. Continuando. Mas vocês têm a unção que vem do santo e todos têm conhecimento. Eu não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Cuidado. Você, quando lê esse versículo, examine também 2 Tessalonicenses 2,9. Por não ouvirem a voz da verdade, caíram numa mentira, numa injustiça e foram condenados. A voz da verdade é a voz do Espírito Santo de Deus. E ele não habita em qualquer santuário. Jesus derramou o seu sangue sobre o novo tabernáculo, que ele ergueu depois de 3 dias. Ou você pensa que Deus está preocupado com construções de pedras? Meu Deus, bendito é o teu nome, Senhor. Glória. Meu Deus, santo é o teu nome, Senhor. Ai, Senhor Deus, me ajuda, Deus. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Aí vocês, doutores da lei, começaram a espalhar nas sinagogas de todas as gerações. É um homem, um só governo? A figueira que vai florescer é Israel? Vocês nunca examinaram mesmo o livro dos profetas para entender isto? Pois vamos explicar aqui. Quem dera que vocês possam ouvir com os ouvidos de Deus. Quem dera. Deus não tem nada com aqueles que se rejeitam a palavra. Se você vem aqui com vaidade, você não vai entender. Se você olhar para mim e disser quem essa pensa que é, você não vai entender. Venha com humildade, porque eu estou entregando o que não é meu. É de Deus. E é de graça. Os fariseus ficavam preocupados com o exterior, com a aparência, como era que se apresentavam, os primeiros lugares na sinagoga, quem mais pregava, quem orava na frente dos outros levantando a mão para serem vistos e reconhecidos por homens. Eu sinto muito. Se tem uma coisa que tem machucado muito a mim, e é exatamente 144 pessoas, que sempre vêm me acompanhando esses anos que tenho pregado, é justamente esse tipo de situação. O engano no mundo. O sedutor realmente seduziu. E vai arrastando a terça parte da humanidade. Você não lê
Gênesis 3 com Apocalipse 12, Ezequiel 31, Isaías 14, Ezequiel 28, está na hora. E sugiro começar a comer Bíblia, a começar de toda ela. E se quer aprofundar e abrir os olhos, invoca o nome do Senhor e começa de Isaías. A coisa é séria. Muito séria. Todo aquele que nega o filho que não tem o pai. E aquele que confessa o filho tem igualmente o pai. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Meus irmãos, quanto, meus irmãos, vocês que sempre estão ouvindo esta palavra, que esse povo aqui do YouTube vai entender o que estou falando. Que esse povo desta nação, do mundo, vai compreender, meu Pai. A destruição de Apocalipse 9, de Apocalipse 8, 12 está chegando. E vocês vão ser pegos de surpresa, porque vocês estão num coliseu, ao céu aberto, cantando a prosperidade. João escreveu essa carta e ele disse: isto que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele como também ela ensinou a vocês. E agora, filhinhos, permaneçam nele para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados. Tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. E qual era a injustiça que tanto os apóstolos falavam, os profetas falavam, minha gente? Você já pegou a Bíblia para examinar o livro dos profetas? Israel e Jerusalém e as cidades que idolatravam o Egito, os deuses, os governos, os poderes, tudo quando tinham que conquistar coisinhas diferentes do que Deus tinha para eles, não era o suficiente o que Deus tinha para eles. Por isso faziam bolos à rainha dos céus, por isso que eles acendiam incensos a outros deuses, por isso que eles até fogueira queimavam para oferecer o que não devia, como pequeninos. Adoração à estrela de Renfã, a deuses, postes da deusa Acera, Baal, Dagon, Mamon e tantos outros deuses. Deuses da fertilidade, Deus Sol, pirâmides, bezerros, homens, e não quiseram o domínio de Deus. Quando Deus tinha Jó, no princípio, Jó, na época de Jó, só Jó fazia adoração ao Senhor. Mas os seus filhos não queriam adoração. O diabo foi e falou: ele tem tudo, toca nele. Jó temia, era o castigo de Deus sobre os filhos, assim como Jerusalém, assim como Israel. Havia alguns que adoravam como Jó, mas os filhos de Israel, de Jerusalém, não. E era justamente isso que os profetas iam até governantes, comandantes, governadores, a população daquela geração, de cada um profeta que executou a missão de sonhar, ter visão, revelação da parte de Deus, para adverter a todos eles o perigo que eles corriam. Mas eles não queriam ouvir. Queriam reis como todas as outras nações. Não é a ti que rejeitam, é a mim que rejeitam, disse Deus, quando procuravam reis, como todas as outras nações. Quando Deus estabelecia as leis, por causa do aguilhão da morte que é o pecado, porque a lei veio por causa do pecado para disciplinar e corrigir o povo não queria. Então os escribas, os sacerdotes,
de Israel só queriam do seu modo, e o seu coração sempre voltado ao Egito. Você já viu a reportagem do Benjamin Netanyahu na ONU, recentemente? Ele ergueu 2 pedacinhos de bloco, parecia até um professor de geografia. Pegou um pedacinho de papel bem feito do mapa do Irã e do Iraque, daqueles partes onde tem promessa. Você já leu lá no passado a história de Jacó e de Abraão ou não? Você já viu onde é que Deus fez a promessa a Jacó? Na escada? Preste atenção, viu? Ou vai deixar os pastores te ensinar? E aí, Benjamin Netanyahu diz, maldição! Dizendo que esse povo deveria deixar de existir. E depois ele ergueu uma outra pintada de verde. E ele diz o seguinte, ele chama o Egito de bênção. Deus, todas as vezes, se você examinar, você vai ver. Eu vou ler aqui para você. Por isso que eu vou ter que fazer outras lives para mostrar como foi que Deus fez. Presta bem atenção. No dia em que Deus, Jesus, chegou, porque os profetas anunciavam a vinda de Jesus. João Batista, ele era o último dos profetas a anunciar o que todos os profetas anunciaram, conforme a parábola que Jesus mesmo conta da vinha que estava arrendada. E que enviou trabalhadores, prenderam uns, mataram outros. Enviou em mais quantidade. Mas aí ele pensou, o rei, o dono da vinha, vou enviar o meu filho. Mataram e repartiram as suas vestes e ficaram com as riquezas. Eles não entenderam essa parábola? Entenderam. Lá no finalzinho, está lá escrito que eles sabiam que estava falando a respeito deles. O que o Senhor da vinha fará quando ele chegar? Dará a outros. Você vai ver isso inteiro nas parábolas de Jesus, ele dá a outros. E não só lá, mas no livro antigo do Testamento. Glória a Deus. Você vai ver os profetas o tempo todo dizendo, vocês não se reconciliam com Deus, vocês não obedecem a Deus. Essa cidade vai ser destruída. Todas as vezes Jerusalém foi destruída. Israel destruída, saqueada, pegava fogo, incendiavam ela, matavam crianças, mulheres, tudo, não ficava ninguém. Deus permitiu. Porque as pessoas eram semente do mal. Não havia bondade, queriam destruir o povo de Deus, porque não ficavam em paz. Lembra da história de Caim e Abel? É um exemplo. Mesmo Deus chegando à porta, olha, o pecado já é à tua porta, cabe a você dominá-lo. Não quis. Quem não se arrepende só pratica o mal. O mundo está aí para mostrar isso. E a iniquidade chegando no nível máximo. E a Bíblia diz que quando chegar no nível máximo virá o fim. Você é semente do bem ou semente do mal? Quais são as suas obras? Quais são os seus interesses? Jesus, quando ele chegou, depois que os profetas tinham anunciado tudo isso, Jesus veio exatamente cumprir a expiação dos pecados, o aspergir do sangue, a reconstrução do verdadeiro santuário. Por isso ele disse, destrua o santuário, em 3 dias eu ergo ele. Só que eles pensavam sobre construções, porque a preocupação deles sempre foi terrena. Eles estavam preocupados com os governos, com os acordos que eles tinham. Sempre foi assim até os dias de hoje. Os judeus que não creem em Jesus Cristo estão no poder do mundo. Não são esses governantes presidentes das nações que governam, mas é os 12 chifres, as 12 estrelas, com as suas 7 agências, que são as suas 7 cabeças. Aí vai, em 1948, depois de uma guerra para todo mundo se comover, que inclusive é proibido falar sobre essa guerra da Alemanha. Profundamente não se pode falar. Mas que tem muitas coisas mal contadas, tem. E aí o mundo se comoveu. Estabelece um lugar e retira o povo de lá e oprime eles até os dias de hoje. Então se sentam como se fosse o próprio Deus.
em nome da santidade de um lugar que se diz que é santo, matam em nome de Deus. Crianças e mulheres e toda a gente. Há mais de 76 anos, Gaza vem sofrendo. E o pior, que a maioria dos cristãos que fazem as caravanas, as excursões para Israel, que sempre está em festa, se você quiser fazer uma excursão para lá agora, você pode. Você não vai ver esse lugar cercado pelo mundo de exércitos. Não, não vai ver. Uma historinha mal contada. Não vai ver mesmo. Pode ser que invente uma mentirinha, eu acho muito difícil. Estão no poder, oprimindo e matando. Mas vão formar uma pirâmide, porque o que eles querem é um pedaço da terra. E para formar a pirâmide e assim estar no poder como sempre quiseram, para que ninguém desconfie. Você já viu quem vem armar, fazer o mal, anunciar como faz? Ou se passa por aquele que ele quer ocupar o lugar? Você acha que o diabo iria revelar que ele é o diabo? O diabo nada pode fazer sem autorização de Deus. Ele tenta a vida do próprio ser humano, que está em julgamento constante até terminar a vida. O problema é com o ser humano, que o diabo já está condenado. O problema é que o ser humano adorou ao diabo. E tudo isto foi entregue nas mãos dele. Por isso que a Bíblia chama que o dragão deu poder à besta dos eventos. E a besta dos eventos é o governo do mundo, que rege a humanidade com suas leis, com as suas regras, e o mundo segue. Mas os filhos de Deus não seguem, não caem em mentira. Eles fazem sinais e vão fazer. Até fogo vai cair do céu. Se possível fosse, enganaria os eleitos, mas os eleitos sabem que existe um sistema para criar catástrofes, para mudar os tempos, para mudar as leis, para descer fogo do céu e dizer que é a ira de Deus. A Bíblia é clara quanto à ira de Deus. Ela é em um só dia. Quem poderá subsistir? Então os governantes, comandantes, quer livres ou escravos, vão dizer: caiam sobre nós montes e rochedos e nos esconda da ira daquele que está sentado à direita de Deus, pois chegou o dia da ira deles. A Bíblia fala também que você não esteja nu neste dia, que você seja encontrado de uma maneira que possa estar de pé na presença dele, de Deus. Porque este é o dia em que Jesus realmente veio para nos livrar da ira de Deus. Você está pensando que Deus iria entregar o seu filho Jesus para agora fazer como conosco fantoches? Se a oportunidade da porta da graça está aberta e que Deus não tem prazer na morte do ímpio, quer que ele se arrependa e tenha conhecimento de quem ele é, por que ele iria destruir quem destruir a terra? Porque a Bíblia fala que ele vai destruir quem destruiu a terra. Mas no meio de vocês há muitos que dizem que têm a Cristo. E começam a profetizar das emoções. Deus vai destruir tal lugar. Deus vai fazer isso. Deus vai fazer destruição. E os governos amam. Porque desde sempre foi assim que eles fizeram. Por isso Nabucodonosor, ele era o cabeça de ouro que causava destruições. Depois dele iria vir muitos. Mas no final, por meio de alianças e casamentos, iria se erguer o quarto e último dos impérios. Sabe por que quarto e último império? Porque a Grécia, o império da Grécia não existe mais. Persa, Grécia, turcos. Os antigos impérios não existem mais, mas existe a posteridade deles, a descendência dos malfeitores, que durante séculos e séculos foram se ligando para continuar fazendo o que fazem. Mas a maioria de vocês amam seguir a mídia, os governantes, todos que vêm, todos que tiver cargos e méritos. O doutor fulano de tal é conceituado, vamos ouvi-lo. O presidente fulano de tal, vamos ouvi-lo. A TV da emissora tal, vamos ouvi-lo. Não quiseram ouvir a voz de Deus.
caíram numa grande mentira, uma armadilha. Por isso o dragão deu poder a eles, porque eles queriam governar o mundo e tudo a eles foi dado. E com muita audácia governam até os dias de hoje, e vocês procurando o anticristo. São eles os que negam que Jesus é o Cristo, foram inteligentes. Você já viu a história do nosso país? Quanto derramamento de sangue indígena? Quanto derramamento de sangue na África? Quanto derramamento? Você já viu a história do seu estado? Quantos europeus invadiram? Quem era que liderava tudo isso por trás? Esses homens conseguiram possuir a terra, mas não vão entrar no reino de Deus. No último dia, a mão do Senhor buscará no inferno. Por isso a Bíblia diz que a morte e o inferno devolverá. Todos que morreram estarão diante de Deus, uns para vergonha e horror eterno, e outros para receber a herança, como diz também em Daniel capítulo 12. Vocês podem ter ganhado o mundo inteiro, mas perdeu a alma. O que Apocalipse 9, a revelação de João, é o mesmo do que Daniel viu, o dia da destruição. Um dia em que Satanás, que deu poder aos homens para governar, para fazer o que quer, criar leis, morre gente, nasce gente, controla a população. Eles vão reunir todos os reinos a fim de uma grande guerra repentina. Por isso, Deus não permitiu até agora, porque eles já tinham feito isso há muito tempo. O anjo vai dizer para Gabriel, o anjo Gabriel vai dizer para Daniel, estou segurando o reino da Pérsia até agora. Quando eu sair, venho da Grécia. E na minha luta contra eles, não há ninguém senão o arcanjo Miguel, que vem como defensor do seu povo no final. Eu estou lendo 2 capítulos juntos, porque eu só estou juntando. Porque no capítulo 10, no capítulo 9 vai falar, no capítulo 11, no capítulo 12, de Daniel. Que Daniel ficou muito preocupado com aquela destruição. Daniel já via Israel, Jerusalém ser destruído várias vezes e não conseguia compreender quando, em que época, em que ocasião que Deus iria fazer essa remissão. Paulo vai falar com os cristãos na época e diz, eles queriam saber, os profetas, como era isso, em que tempo, em que ocasião. Que coisa linda a palavra de Deus! Paulo vendo diante dos olhos dele, gente. Eu me emociono demais com isso. Aleluia! Paulo falando com ele, dizendo, olha, os profetas queriam ver o que vocês estão vendo. Eles queriam saber como era isso, em que tempo, em que ocasião. Eles estavam diante deles. João Batista disse, será que é ele mesmo que havia de vir? Meu Deus, para eles era motivo de festa. Quando compreenderam que ele era aquela promessa. Porque os profetas não conseguiam entender, Jeremias chorava. Senhor, não vai ficar mais ninguém, está matando todos. Era plano de Deus afastar do povo rebelde, porque os governos matavam todos que adorassem a Deus. Dizimavam a população, todos os impérios antigos que existiam. Muitas cavalarias tocavam fogo nas barracas, nas tendas, matavam todos, não ficava quase ninguém. E se Deus não tivesse espalhado aqueles que adoram a Ele, não tinha sobrado a linhagem para o remanescente, Jesus. E quando Jesus chega, Ele cumpre e Ele espalha a verdade em parábolas, para que só aqueles que estavam para o caminho da salvação pudessem ouvir e compreender, ver e enxergar. Então eles deram a vidas e escreviam cartas. Eu lembro de Jeremias, lá atrás, dizendo, pegue e jogue agora no rio Eufrates. Sabe por quê? Sabe por que disso? Que Jeremias pediu para jogar isso dentro do rio Eufrates. Porque quando Jeremias chega para o rei, para dizer o que Deus estava falando, o rei pega um canivete, rasga
e toca e bota no fogo e manda prender e Deus manda soltar porque ainda tinha coisa para Jeremias falar. Jeremias vai e diz, escreve novamente. Jeremias começa a falar e o escrivão. Agora joga isso lá no rio Eufrates. Porque quando encontrarem, vão ler e falem em voz alta. Você vai ver Isaías dizer lá em Isaías 43. Apresentem as testemunhas, juntem elas de toda parte. E que apresentem as testemunhas e professem aquilo que já foi dito antes. É verdade. Meu Deus, se você, meu querido, minha querida, não estiver entendendo o que eu estou falando aqui, eu sinto muito. Eu sinto muito. Clamem ao Senhor. O que eu estou entregando aqui é uma pérola preciosíssima. Mas as lives de prosperidade, de conquistas, estão lotadas de pessoas. Até o engajamento de quando eu tento falar cai. Lives são travadas. Coisas estranhas acontecem. Mas a palavra de Deus vai chegar aonde quer que onde Ele quiser que chegue. Com certeza. Dos 4 cantos dessa terra. As testemunhas que seguem. Sabe quem é as testemunhas? As 2 oliveiras e os 2 candelabros. Eles nasceram, nós nascemos ao cheiro das águas. Brotamos frutos genuínos, dignos de arrependimento. Não carregando mais agora papiros embaixo do braço, Bíblia embaixo do braço, letra. Mas a lei de Deus dentro do coração com a conduta irreprovável, como diz Ezequiel 14. Nós de fato florescemos. Vamos começar a leitura. Vamos para o livro de Isaías. É o livro que mais fala sobre os poderes daquela época. Eu fico admirada com esses pastores, eu tenho até medo. Sabia disso, irmãos? Quando eu vou olhar para os pastores hoje, com esses olhos abertos que Deus me deu, espiritual, falo. Espiritual. Não é o meu olho que Deus naturalmente. Falo do espírito. E vejo eles lá, tão preocupados em ir para Israel, tirar foto no túmulo, visitar os lugares e fazer seu clipe de sucesso, as músicas, os shows, os méritos de troféus, essas coisas todas. Eu digo, meu Deus, quanto engano. Eu fico assustada. Eu paro, quando eu vejo certas coisas que passam no Instagram, eu paro e fico assim, Jesus, tenha misericórdia. Irmãos, isso é muito grave. Isso é uma cegueira espiritual muito perigosa. Eles estão indo para um caminho muito perigoso e muito vazio. É que as emoções deles estão enganando. Mas Deus me deu uma casa, irmão. Tudo que eu peço, o Senhor me dá. O diabo também, meu filho. Faraó, ai. Meu Deus. Ai, eu pedi tanto isso ao Senhor, me arrepiei. Deus usou uma irmã e falou comigo, cuidado, o diabo escuta tudo. As conversas do WhatsApp agora com os stories relatando tudo o que se come e o que se faz. Meu Senhor, tenham cuidado. A coisa é séria e grave. Vamos lá. Vamos começar a leitura de Isaías capítulo 1. Não sei se nós vamos ter que fazer várias lives, porque a palavra de Deus não dá para se fazer ela no tempo que quer, na correria. Eu nunca gosto de ler a palavra de Deus de meia sola. Porque a Bíblia inteira, se eu pudesse, se eu tivesse um tempo longo assim, nós iríamos lê-la todinha. Mas eu com meus irmãos aqui, dos anos que já estamos, já lemos quase toda, não é? Mas você examine a Bíblia na sua casa, com certeza. Vamos lá, Isaías capítulo 1. Bíblia. Não existe nenhuma profecia nova, tá? Profecia é o que Deus deixou. Se você sonhar com alguma coisa, ela tem que estar nas escrituras. Porque se não tiver, é anátema. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias e Jotão, Acais, Ezequias, reis de Judá. Escutem, ó céus, ouçam, ó terra, porque o Senhor é quem fala, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono, e o jumento o lugar de onde lhe dão comida.
Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Eles não entendiam. Voltando, para a gente chegar aqui para entender muitas coisas também, a parábola da figueira. Você é daqueles que está pregando prosperidade com a parábola da figueira? Cancele isso. Cancele imediatamente. Quando Jesus teve fome, não era a época da figueira. Porque depois daquelas gerações todinha, né, que teve tanto dos profetas, que Deus enviou uns, prenderam uns, mataram outros, né, os profetas sofreram. Porque Israel os rejeitava o tempo inteiro, o povo não queria. Tinha sempre um profeta preferido, como Ananias, né? Sempre tinha, venham, paz, paz, Deus já vai abençoar. Não, 70 anos está determinado para expiação. E eles pensavam que era sobre território, como até os dias de hoje. Não é território. Quem vai herdar a terra? Meu Deus, como vocês não entenderam isso. Eu tenho que agradecer. Irmãos, vocês que estão entendendo tudo isso, eu só agradeço ao Senhor, porque eu paro para imaginar e digo, Senhor, eu não mereço. Mas se eu disser que eu não quero, é mentira. E eu não posso dizer, claro que eu quero entender. Meus queridos, determinados grupos religiosos deste mundo que fazem cabalas, rituais, sacrifícios, novilhos e etc., fitam os céus, procuram consultar outros deuses, coisas estranhas, achando que por possuir a terra está tudo bem. Eles não entenderam, não. Não é sobre território. Venham, Deus já vai abençoar, Jeremias, fiquem aí. Vão plantar vinha, ter filhos, porque 70 anos está determinado para a expiação dos pecados de Jerusalém. A Ananias disse, não, venham, que profetizou mentindo, junto com os governos da época. Todos que ouviram Ananias morreram, e ele morreu, 1 ano depois. Mas o povo, mesmo como escravo, não queria ficar, e Deus, aqueles que adoravam o Senhor, confiaram neles, mesmo sem entender. Mesmo sendo mandados como escravo em exílio para outras nações, ficaram lá, porque senão não sobrava mais ninguém naquele pedacinho de terra. Porque não era sobre um pedacinho de terra que ia ser expiação, era sobre a carne do homem, porque o aguilhão está na carne, o ferimento é a morte. Porque depois que o homem pecou, vai para a sepultura depois que morre. E a morte retém o corpo. E é sobre a remissão do corpo, porque Jesus morreu e a morte não pôde segurar o corpo de Jesus. Portanto, Jesus fez uma promessa de Ezequiel 37 de ressurreição do corpo corrupto e mortal, num corpo incorruptível. E um corpo incorruptível pode herdar a imortalidade, mas um corpo corrupto não tem como herdar a imortalidade. Por isso a morte é a última a ser vencida. E é só na hora que Deus abrir os céus, então ele dirá aos anjos, que a Bíblia diz nos evangelhos, logo em seguida a tribulação daqueles dias, em outra tradução, logo após a tribulação daqueles dias, o céu se abrirá, os elementos se desfarão em fogo, e verão o sinal do Filho do Homem nas nuvens do céu, aleluia, à direita de Deus. E ele ordenará aos anjos a juntar de uma extremidade da terra até os céus o seu povo. Aleluia. Igual Isaías disse, ele é o pastor das ovelhas, ele vai juntar as tribos perdidas. Você está pensando que Benjamim, Netanyahu e esses youtubers que moram em Israel e que dizem, acharam uma tribo perdida? Não, não é assim. Personificaram as escrituras, ensinaram igual o fermento dos fariseus, cheio de fábulas. Não puderam entender as coisas espirituais, porque não compreendiam. Lá é cantados. Não puderam compreender as coisas terrenas. Eles estão até agora do mesmo modo dos nossos antepassados que não compreenderam. Sobre território? Não, Jesus disse, eu vou preparar lugar, senão eu não tinha dito. Eu vou deixar vocês órfãos, não, tem o Espírito da verdade, ficará com vocês. Para testificar das coisas que são verdade. Para revelar as coisas. Para vocês não serem enganados. Vocês vão estar no meio de lobos.
Disse que tivéssemos bom ânimo para vencer esse mundo. E vencer o mundo não é ganhar medalhas, troféu, fama, dinheiro. Não, não é. É vencer esses lobos vorazes que estão aí querendo usufruir a terra. Já leu Isaías 14? Lê direito. Ele diz que de maneira nenhuma a posteridade de Babilônia herdará essa terra. Deus vai destruir todos por serem tão perversos. Aí eles dizem, nós estamos possuindo tudo. Mas tem uma promessa que eles não puderam compreender. E aí estão brigando por território, não é? Temos Gaza, temos o Egito, tudo é nosso. Reis, deixa eu dar um recado, que vocês nunca vão ver essa live, mas que vocês possam ouvir. Ô reis, vocês podem possuir o Egito, a Líbia, a faixa de Gaza, todo o território, o Brasil, todos os países, ter os tronos de glória. Satanás os entregou. Vocês se prostraram e adoraram. Mas o dono do universo vai chegar. Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Quando o céu se abrir e desenrolar como um pergaminho, vocês terão causado a maior destruição de todas. Por isso, todos do rio Eufrates, se fala de povos espalhados, que vão causar destruição, que são 4, vocês acham assim, vamos destruir, vamos reiniciar, fazer um reset, vamos reiniciar o mundo, reduzir a população e agora vamos fazer o nosso povo. Vamos ficar com o poder de todas as coisas. Deus vai deixar vocês fazer. Só que quando vocês destruírem, cairá sobre vocês mesmos, como diz Daniel 9. Até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Você já leu Daniel 9 com os olhos da verdade? Eu acho bom ler. É a mesma de Apocalipse 9. Tem dia, hora, mês e ano. É a mesma de... Solte. Antes da destruição da terra e do mar, Apocalipse 7. Cele o meu povo na testa. Você está pensando que é só as tribos? É por causa de hierarquia? Não, é o povo judeu. Tem gente que diz, não tem um lugarzinho para eles. Deus não faz acepção de pessoas. Ele não tem um queridinho preferido. Gregos, romanos, judeus, brasileiros, coreanos, chineses, africanos, todo aquele que crê será salvo. Cuidado com a mentira. A destruição será derramada sobre eles, e quando eles olharem, o céu está aberto. E quando eles olharem para cima, verá o exército dos céus. A noiva, a verdadeira igreja, a verdadeira Jerusalém. E vai ser um espanto, não é? Porque vocês estão esperando uma cidade? A cidade é o próprio povo. A Jerusalém é o próprio povo, adornada como uma noiva. Quando olharem para o céu, esconda-nos! Chegará o dia do juízo, todo olho verá, toda língua confessará a besteira que fizeram, a porcaria que fizeram. Quando olhar, não tem corpo, porque destruíram tudo. Não tem o espírito de vida para transformar um corpo corrupto em incorruptível. Por isso que se chama segunda morte, lago de fogo e enxofre, porque não tem mais jeito. Tiveram tantos séculos e gerações para se arrepender, não se arrependeram. O que farão sem o espírito de vida? Paulo diz assim, o mesmo espírito que vivificou Jesus Cristo dentre os mortos é o mesmo que há de vos vivificar no último dia. E quando causar a destruição, tanto mortos quanto os que estiverem vivos olharão e dirão, não há o que fazer. A oportunidade já passou. A porta da graça fechou. Não tem corpo? Não tem salvação da alma. Porque sem o Espírito de Deus é impossível haver vida. Mas quando olharem para o céu, verão a noiva, que ela é mencionada como noiva, como a igreja e como a Nova Jerusalém. Aí sim, essa é a Nova Jerusalém.
A Nova Jerusalém. Por que ela é Nova Jerusalém? Porque a glória, alecha shuaneatle, lachimam shuminahabat. Nossa, louvado seja Deus. Porque a Nova Jerusalém é lavada e remida no sangue do Cordeiro. Ela segue a Cristo onde quer que ele vá. Ela é testemunha e não se contaminou com mulheres que são as religiões e nem com a mentira delas, porque elas foram criadas por homens. Será um dia de muita tristeza, choro e ranger de dentes para aqueles que forem condenados e caírem nessa mentira. Mas nós florescemos como a figueira, porque era justamente essa obra que Deus anuncia o tempo inteiro na Bíblia. Em silêncio, nos quatro cantos da terra, um povo que adora de corpo, alma, espírito e em verdade. Um povo que segue a Cristo onde quer que ele vá. Essa é as testemunhas. É por isso que a besta que surge do abismo fará guerra contra nós muito em breve. Nós somos a Nova Jerusalém. Não é sobre um território, reis. Vocês não vão herdar. Isaías 14 e Ezequiel 28 narra isso perfeitamente. Não haverá como. Depois que o fogo consumir, Deus diz que vocês ficarão como cinzas debaixo dos nossos pés, tal qual a promessa de Deus a Jesus. Porei os seus inimigos embaixo dos vossos pés. Até quando, Senhor, Santo Deus, não vingas o nosso sangue dos que estão sobre a face da terra? Vocês mataram os nossos irmãos por professar a Cristo e, antes de Cristo, por seguir a Deus e obedecer a sua lei. Eis que os meus irmãos, nós juntamente nos encontraremos nos ares. Não vai dar tempo de dar notícia, de reportagem. É um dia como um piscar de olhos. É como um relâmpago. É numa hora em que não esperam. É como um ladrão. Portanto, dirão, eis que o Cristo está aqui, está ali. Olha o sinal no céu, é Jesus. Olha o sinal ali, ficou céu azul, ficou laranja, amarelo, roxo, desceu fogo. Se possível fosse, enganaria até os eleitos. Esses sinais, essas catástrofes e destruições são os reis da terra que estão dizimando a população, como no passado. Só que no passado eles usavam cavalaria e tochas de fogo. Só que agora é tecnologia. E dizem ser Deus quando não é Deus, mas é permissão de Deus. Como ele permitiu o diabo tocar nos filhos de Jó e nas coisas de Jó. É a mesma coisa. Deus disse para Jerusalém, vou tirar a cerca que está ao seu redor. E vou permitir que as nações entrem, roubem e saqueiem você. Sabe por quê? Porque é na dor que as pessoas param para ouvir a verdade. Continuando. Eu vou dar todos esses capítulos para vocês, anotem aí. Isaías, capítulo 1, 2, 3 e 5. Isaías 49, 54. Jeremias 3, Jeremias 6. Isaías 43, Isaías 44. Jeremias 11. Mateus 17, especificamente versículo 9. Mateus 12, 38. Mateus 11, todo. Mateus 8, 11. Mateus 21, 33, Marcos 28, 11, Isaías 6, 11, 1 Reis 6, 7, 2 Reis 19, 17. Faço todo um complemento. Mas se você quiser, é a Bíblia toda. Vamos lá. Ai dessa nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade. São descendência de malfeitores, filhos que praticam mal. Rejeitaram o Senhor, desprezam o Santo de Israel, voltaram para trás.
Por que vocês insistem em ser castigados? Você já leu o título direitinho do Evangelho Novo? Você já leu as cartas dos apóstolos sobre o povo querer voltar às práticas antigas porque tinha um grupo de cretenses, saduceus e fariseus e religiosos da época que persuadia o povo a voltar às práticas antigas? Porque tem brasileiros hoje que acham que fazendo as práticas judaicas vão ser salvos. Cuidado! Cuidado! Você não lê a Bíblia direito? Tá bom de examinar. Por que vocês insistem em ser castigados? Por que continuam em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração está enfermo. Desde a planta do pé até o alto da cabeça não há nada são, a não ser feridas, contusões, chagas abertas, umas e outras que foram limpas, nem atadas, nem tratadas com azeite. A terra de vocês está devastada, as cidades foram consumidas pelo fogo. Quanto a lavouras, os estrangeiros a devoraram na presença de vocês. E a terra se acha devastada como uma destruição, feita por estrangeiros. A filha de Sião foi deixada como uma cabana na vinha, como uma choupana de pepinal, como cidade sitiada. E se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Pois é, ele deixou sobreviventes e foi espalhando de geração em geração para que chegasse a última geração e florescesse de verdade e dissesse: é verdade. As predições antigas. Já leu Isaías 43? Nós vamos ler. Vamos lá. Tu és a minha alegria, Senhor. Tu és o meu primordial. Tudo que faço, nada é comparado a estar na tua presença. Eu posso passar o meu dia inteiro fazendo várias coisas, mas o que me dá prazer e alegria é a presença do meu Deus. Nele eu me faço feliz. Isaías 43, versículo 8 diz assim: traga o povo que é cego, e ainda que tenha olhos, e o que é surdo, e ainda que tenha ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e mostrar-nos as predições antigas? Que apresentem as testemunhas, para que se justifiquem e para que se ouça e se diga é verdade. Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou e que antes de mim Deus nenhum se formou. Depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, eu a realizei e fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês. Pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou o Deus. E ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Sugiro que você leia todo ele com muita sabedoria. Isaías continuando, capítulo 1. Príncipes de Sodoma, escutem a palavra do Senhor, povo de Gomorra. Dê ouvidos à lei do nosso Deus, o Senhor diz: de que me serve? Tem alguém me ligando, oh meu Deus. Deixa eu tentar. De que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiros, de gordura de animais cevados. Eu não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Deus não estava atrás de sacrifício, não, meu filho. Deus estava só preparando a remissão do corpo. E Ele está fazendo isso agora. Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, as festas de lua nova e os seus sábados.
E a convocation, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E a convocação das assembleias. Eu não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. As festas da lua nova e as solenidades, a minha alma as odeia. Já são um peso para mim, estou cansado de suportá-las. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Eu fosse vocês, pastores, teria vergonha na cara. É porque vocês estão preocupados com os cachê, é isso, será? Eu não sei. O que é que move vocês a ir para um lugar onde Deus não está? Jesus está à direita de Deus. Por que vocês acham que serão salvos fazendo caravanas para Israel? Por que vocês levam o povo para um lugar que foi a ONU que constituiu matando gente? Eu afirmo, vai chegar o dia e que vão estar em pé e não saber onde se segurar, olharão para o alto e terão pavor. Sabe de uma coisa? Desde 2019 eu venho vendo tudo o que está acontecendo antecipadamente, antes de que vocês possam imaginar. E essas pessoas que me seguem são testemunhas disso. E digo mais, muitos deles também têm visões e revelações a respeito do que eu vi. Nem sequer falaram comigo, já estava no dia seguinte as mensagens já lá. E sabe, meus irmãos, vocês que seguem aqui, que me acompanham, lembra da minha irmã mais chegada, que é próxima a mim, para não estar dizendo o nome de pessoas aqui, a mais chegada, que já me conhecia antes de lives e tudo, que a gente frequentava antes a igreja juntos e tal. Ela teve um sonho do negócio das bandeiras, eu preciso postar para vocês lá no nosso grupo lá, porque ela falou sobre a Líbia, sobre a Turquia e essas coisas e tal. Depois eu vou botar lá para vocês verem. E outras coisas que alguns irmãos já colocaram esses dias, eu preciso colocar para vocês verem. Vamos lá. E vocês que não têm esse grupo, não se preocupem com o grupo. Se preocupem em agradar a Deus. Não diga assim, eu gostaria também. Não pense que por estar perto de mim alguma coisa, eu não sou ninguém, não. Importante é nosso Deus. Você pode estar onde for. Ele te alcançará. Se você se arrepender de tudo que não agrada a Deus. Continuando. Lavem-se, purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal. Era isso que Deus falava o tempo todo com Israel, meu filho. Israel pegava, fazia sacrifícios a Moloque. Pegava as crianças, botava na fogueira e tocava fogo. E Jeremias e Ezequiel, o pessoal falava para eles pararem com isso, porque eles achavam que estava fazendo certo. Mais de 18, eles dizem 18, não foi 18 lá na Líbia, cristãos, Israel matou. Saiu aí na mídia aí. Eu sigo o pessoal que é palestino, eu tenho horror. Esses dias eu nem vi para não ficar mais traumatizada, que eles não param de matar crianças. E os comentários das pessoas lá é assim, por que Israel está dizendo que matar crianças defende eles? Eu não estou entendendo. As pessoas, as mães choram, gritando. E sabe o que eles dizem? Somos mártires porque somos cristãos. Só que a mídia chama de terrorista. É um problema muito sério. Confiar no mundo. Uma irmã mandou para mim agora há pouco isso aí, viu? Depois eu vou postar lá para vocês verem. A mulher chorando, dizendo: nós somos cristãos. Nossos maridos morreram. Lembra daqueles homens todos de laranja? E eu conheci um arqueólogo pessoalmente que ele me contou muitas coisas a respeito desses eventos que às vezes mostrava na TV.
Esse mundo é cheio de mentira. Nós precisamos só ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e ser guiados por eles. Porque se você veio para esse mundo para se compartilhar com lobos, você vai se embaraçar. Vigie. Porque a verdade não está no mundo, mas a verdade está em Deus. Então, Deus diz a Isaías, capítulo 1, verso 17, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garanta o direito dos órfãos, defenda a causa das viúvas. Quem que vive mais órfão e viúva? Lá em Palestina, nesses lugares aí da confusão. E por causa desse plano de oprimir essa gente, foram criados grupos malignos, que é chamado de terrorista, para os oprimir lá dentro e para se espalhar fazendo mal, em nome de quem não é, dizendo que são quem não são. Espero que você esteja entendendo. Porque foram criados grupos opressores para fazer com que eles façam conforme eles são e abandonem a fé. E por medo de morrer, muitos passam para o lado da maldade. E os que não aceitam, arranca a língua, mata. Isso acontece pro lado de lá. Só que não falam, não é? E aí os maus já cresceram em grandes números, que provavelmente com o símbolo da lua e da estrela vai causar uma destruição repentina no final. Porque isso foi um plano e foi muito bem elaborado. E eu não posso falar esse plano assim detalhadamente aqui numa rede social. Procure você investigar. Esse foi muito sarcástico. Minha gente, olha, meu Deus, peça ao Senhor para te mostrar. É como alguém deseja uma casa e tudo que nela tem. E tem inveja daquela casa e gostaria de entrar. Mas tem certas regras para participar e que não pode entrar sem ser percebido. Então, elabora-se um plano e conquista aquele lugar. E se passa pelo proprietário daquela casa. E lá fica. E quem chegar tem que seguir o mesmo rudimento. Caso não siga, é eliminado. E permanece o domínio. E assim como uma árvore cheia de galhos, começa a ficar frondoso e espalhar os seus péssimos ramos e frutos, enganando e seduzindo o mundo inteiro. Eu espero que você tenha entendido. O Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate, estejam vermelho, manchado de sangue, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã, e se estiverem dispostos a me ouvirem, vocês comerão melhor desta terra, mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor diz, ele está dizendo, larga de fazer o mal, ele dizia para o povo, porque senão vão vir aqui e vão arrasar com vocês, porque tem um acusador das nossas almas que pega, estando em iniquidade, é claro que Deus entrega toda a maldade e toda destruição, como se fez prostituta a cidade fiel. Ela que estava cheia de justiça, nela habitava a retidão, mas agora só restaram assassinos. Jerusalém, a sua prata se tornou escória, e o seu licor se misturou com água. Os seus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás. Você acha, não, depois que Jesus chegou, Israel ficou uma santa. Você acha? Não. O povo espalhado, sim. Um território, jamais. E sabe quem reconhece quem é joio e trigo? Só Deus. Não é aparência. E não é uma placa. Nada é escrito. Eles não defendem o direito do órfão e a causa das viúvas. E não chega diante deles. Por isso o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel, diz,
Acertarei as contas com os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei a minha mão contra você, Jerusalém, purificando-a da sua escória, como se faz com uma potassa, tirando de você todo o metal impuro. Aí você acha que para tirar o metal impuro, ou peneirar o trigo, era sem dor? Levou a Bethia. Gênesis, para poder a gente entender aqui. Gênesis capítulo 3, versículo 14. Vamos ler do 13. Então o Senhor Deus disse à mulher, o que é isso que você fez? A mulher respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Você pensa que é uma frutinha? Uma árvore com uma fruta? É não. Conhecimento do bem e do mal, domínio de dominar para ter o livre-arbítrio, de governar-se o homem a si mesmo, se corrompendo com outros. Você já leu Ezequiel 31? Lê junto com Gênesis 3. Preste bem atenção. Fala do Éden. Então o Senhor Deus disse à serpente, por causa do que você fez, você é maldita. Entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selvagens, você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Por inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar, e aumentarei em muito o seu sofrimento na gravidez. Com dor você dará luz a seus filhos. Aí você completa com Isaías 66, que Jesus veio antes das dores de parto. Vamos ler lá? Porque aí eu explico bem direitinho para você. Eu espero mesmo em Deus que vocês estejam bem entendendo. Quem nunca chegou aqui, fique que essa live aqui não é a live da prosperidade, não. Na verdade é, porque a maior prosperidade está em Deus, mas não de coisas terrenas. Isso aí Deus dá se Ele quiser. Você leu Isaías 66 todo e ele não estava atrás de sacrifícios. Olha só, presta bem atenção o que Deus vai dizer aqui. Presta bem atenção que isso é um aviso muito grande que ele deu. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa, então, vocês poderiam construir para mim? Ou que lugar para o meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis, para quem olharei? Para o aflito e abatido de espírito, que treme diante da minha palavra. Quem mata um boi é como o que comete homicídio. Quem sacrifica um cordeiro, como o que quebra o pescoço de um cão. Quem traz uma oferta de cereais, como o que oferece sangue de porco. Quem queima incenso, como quem bendiz um ídolo. Como estes escolheram seus próprios caminhos, e a sua alma tem prazer nas suas abominações, assim eu lhes escolherei o castigo e farei vir sobre eles o que eles temem. Porque clamei e ninguém respondeu. Falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tenho prazer. Escutem a palavra do Senhor, vocês que tremem diante da sua palavra, os irmãos de vocês os odeiam e os rejeitam. Verdade, os nossos irmãos. Você lembra lá do que João disse? Filhinhos, eles se foram, meu filho, porque eles não são dos nossos, não tinham ficado aqui, e por isso são anticristo. Vamos lá. Por causa do amor de vocês pelo meu nome, eles dizem, o que o Senhor mostre a sua glória, para que vejamos a alegria de vocês, mas eles é que serão envergonhados. Voz de grande tumulto virá da cidade, voz do templo, voz do Senhor que dá a devida retribuição a seus inimigos. Ele fez um resumão aqui, não foi não? Lindo, Deus, tu és maravilhoso, Senhor. Honra e glórias é a ti, Senhor. Aí ele vai e diz aqui. Antes de entrar em trabalho de parto, deu à luz. Depois de 42 gerações, Jesus nasceu, né? Uma gestação completíssima, a terra. Por isso ele remanejou tanto a semente do bem, porque ele não podia vir de uma linhagem maligna. Aí, você lembra lá de Gênesis que a gente leu agora.
Realmente, a terra teve que estar em contrações de dores de parto até o final, para dar luz. Depois a gente não se lembra mais, porque a dor passa, né? E a gente não vai se lembrar mais dessas coisas. Lembra também lá de Apocalipse, quando fala, de onde vem essa multidão? Nunca mais o Senhor vai enxugar dos nossos rostos a toda lágrima dos nossos olhos. E não nos lembraremos mais de toda a perversidade que os reis da terra fizeram contra nós, para possuir a terra e encher o mundo de cidades, como diz Isaías 14. Eu amo o Senhor porque Ele não nos deixou enganados. Continuando. Antes de entrar em trabalho de parto, deu à luz. E antes que lhe viessem as dores, teve um menino. Jesus veio antes das dores de parto. Já viu Apocalipse, Daniel 9? Fala disso. Que o pessoal fica dizendo das 70 semanas, pensando que é para agora, para a construção de templo. Construção de templo pode construir todo o templo de Salomão. Em São Paulo tem um, isso não vai desonrar. Destrua o santuário e Deus o te destruirá. Sabe o que é o santuário? O corpo. É por isso que a gente vê tanta depravação, tanta imoralidade sexual, tanta imundícia no corpo, gente dizendo que é árvore, que é passarinho, que é macaco. A degradação do ser humano, que é a criação de Deus, por isso que chama imagem, viu? É algo que se cria. Imagem é criação. Aí você lembra lá de Apocalipse 13, você fica achando que é uma escultura, que vai ser aquela coisa lá da marca da besta e tal. Tá tudo enganado aí. Coisa bem séria. Eu acho que vocês têm que ter uma aula com o Espírito Santo para a salvação, porque não é para mérito, comércio. Eu sou um bom pregador. Chamem, bote jogos de luzes, pinte todas as igrejas coloridas, ou talvez de preto, bote um banquinho e comece a botar um fundo musical para mexer com a emoção das pessoas e depois busquem ofertas delas. É assim? Eu desconheço toda essa vã obra que vocês praticam, porque os meus irmãos morreram por amor a esta palavra. E agora vocês são covil, para não dizer o resto, a verdade mesmo, sabe? Esta é a Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu algo assim? Será que um país pode nascer num só dia? Será que uma nação pode nascer de uma só vez? Pode. Jesus fez isso, ele comprou em um só dia, ele abreviou esse dia. Senão não sobrava ninguém no dia da grande tribulação, da destruição. Não sobrava ninguém. Mas por causa desse dia. Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz a seus filhos, a Nova Jerusalém. Será que eu que faria vir as dores de parto, sem fazer com que os filhos nasçam? Diz o Senhor. Será que eu que faço nascer fecharia o ventre da mãe? Diz o Senhor Deus. Diz o seu Deus, ó Sião. Ele estava dizendo aqui, ó Sião. Antes das dores, eu gerei a salvação. Ele comprou vocês. Antes das dores, vocês foram comprados para poder suportar o que vocês iriam passar. Vocês estão entendendo? Eu espero que sim. Glória, continuando. O Senhor diz, venham, pois vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos a me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor disse. Como se fez prostituta a cidade fiel. Ela que estava cheia de justiça, e nela habitava a retidão, mas agora só restam assassinos. Jerusalém, a sua prata se tornou escória. O seu licor se misturou com água. Os seus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões.
Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Eles não defendem o direito do órfão e a causa das viúvas e não chegam diante deles. Por isso, o Senhor, Deus dos exércitos, o poderoso de Israel, diz: acertarei as contas com os meus adversários e me vingarei dos inimigos. Voltarei a minha mão contra você, Jerusalém, purificando-a da escória, como se faz com a potássio, tirando de você todo o metal impuro. Foi onde nós paramos. Eu lhe darei juízes, como você tinha antigamente, e conselheiros, como no princípio. Depois disso, você será chamada cidade da justiça, cidade fiel. Depois de quê? Depois da purificação. Depois que for tirado todo o metal impuro. Não adianta. A Aline do vídeo do YouTube que mora em Israel dizer que as caravanas estão chegando. Procurei por Mar Morto dizendo que está nascendo peixe. Estão drenando, dessalinizando tudo. Isso é a construção de homens. Não adianta a Israel, criada pela ONU, dizer que está tendo tudo santidade porque é cheio de idolatria. Se Jeremias descesse aqui agora, o bambu ia faxiar lá naquele lugar. Se qualquer um dos profetas viesse e descesse aqui, eles iriam destruir tudo. Vocês já viram como eles faziam? Rasgavam até as vestes deles de tanta ira que ficavam de ver o povo pecando contra Deus. E vocês vivem uma vida muito promíscua. Ora, diz que amam a Deus e daqui a pouco estão se associando a tudo que não presta. Sião será redimida pelo direito e os que se arrependem pela justiça. Escutou ou não? Precisa alguém ler em algum idioma diferente? Bote na tradução. Sião será redimida pelo direito e os que se arrependem pela justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos e os que deixam o Senhor perecerão. Vocês serão vergonha e terão vergonha dos carvalhos que cobiçaram e ficarão desiludidos por causa dos jardins sagrados que escolheram, porque vocês serão como um carvalho cujas folhas murcham, serão como um jardim que não tem água. O forte se tornará como estopa e a sua obra como faísca, ambos serão queimados juntos e não haverá quem apague o fogo. Sabe por quê? Porque tudo o que vocês desejaram será destruído. Capítulo 2 ainda. Por isso que eu digo, a Bíblia não é lida de qualquer jeito. Nós vamos ter que ter muitas lives aqui sobre o mesmo assunto até que o ouvido abra para compreender a verdade. Capítulo 2 de Isaías. Eu não vou poder terminar tudo, não. Agora, não. Por isso que eu deixo os capítulos todinho para vocês. Voltem os vídeos aí e vão lendo já. Porque é isso que eu vou ler, ainda vou ler mais. Não é só isso, não. Nós vamos ler a Bíblia. Essa é a verdadeira profecia. A Bíblia. A fé agrada a Deus. Sem fé é impossível. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Palavra que em visão veio a Isaías. Ele teve uma visão do que ele escreveu aqui. Filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes. Aí você vai ver que sempre eles falam de últimos dias, tá? Sempre, você vê, sempre. E se elevará sobre as colinas e para ele afluirão todas as nações. Muitos povos virão e dirão, venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque Sião sairá a lei. E a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre as nações e corrigirá muitos povos. Estes transformarão as suas espadas e lâminas de arados e as suas lanças em foices. Nação se levantará a espada contra nação. Nem aprenderão mais a guerra.
Venham, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Pois tu, Senhor, abandonaste o teu povo, a casa de Jacó, porque eles se encheram de corrupção do Oriente. São adivinhos como os filisteus, e se associam com os filhos dos estrangeiros. É sobre isso o tempo inteiro. A terra de Israel está cheia de prata e de ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também está cheia de cavalos, e são incontáveis os seus carros de guerra. A terra de Israel também está cheia de ídolos. Eles adoram a obra das suas mãos, aquilo que seus próprios dedos fizeram. Com isso, o povo se abate e as pessoas se humilham. Não os perdoes, ó Senhor. Entre no meio das rochas, e escondam-se no pó, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Você lembre lá de Apocalipse no dia do final, tá? Que é justamente esse versículo 10 de Isaías, capítulo 2, que fala sobre o final. Começando do versículo 6. Porque é isso que vocês farão, reis, e todos que não creram. Os olhos arrogantes serão abatidos e a soberba humana será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todos os orgulhosos e arrogantes, contra todos que exaltam para que sejam humilhados, contra todos os cedros do Líbano, altos e imponentes, contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altos e contra todas as colinas elevadas, contra toda torre alta e contra toda a muralha firme, contra todos os navios de Tarsis, contra todo o que é belo à vista. A arrogância das pessoas será abatida e a soberba humana será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Os ídolos serão totalmente destruídos, então as pessoas se meterão nas cavernas, nas rochas, nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para encher a terra de espanto. Naquele dia, as pessoas se lançarão aos ratos e aos morcegos, lançarão aos ratos e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para adorar, e entrarão nas fendas das rochas e nas cavernas dos penhascos, para fugir do terror do Senhor e da glória da sua majestade. Quando ele se levantar para encher a terra de espanto. Afastem-se, pois, do ser humano, que só tem vida enquanto respira, pois em que ele se deve ser estimado. Capítulo 3 de Isaías. Porque eis que o Senhor dos exércitos, vai tirar Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio. Todo o sustento de pão e todo o sustento de água. Ele vai tirar também o valente, o guerreiro e o juiz, o profeta, o adivinho, o ancião, o capitão de 50, o nobre, o conselheiro, o hábil artífice, o perito e encantamentos. O Senhor lhes dará meninos por chefes, e crianças governarão sobre eles. E entre o povo uns oprimirão uns aos outros, cada um seu próximo, e os jovens se levantarão contra os velhos, e as pessoas desprezíveis contra os pobres, contra os nobres. Quando alguém for falar com seu irmão na casa de seu pai, dizendo, você ainda tem um manto? Venha ser o nosso chefe e assuma o controle dessas ruínas. Naquele dia, outro levantará a sua voz, dizendo, não sou médico e não há comida nem roupa em minha casa. Não me ponham por chefe do povo. Jerusalém tropeçou e a terra de Judá está caída, porque as suas palavras e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença, e o aspecto do rosto testifica contra eles, e é como Sodoma, exibem o seu pecado e não os encobre. Ai deles, porque estão provocando a sua própria desgraça. Digam ao justo que tudo irá bem com ele, porque comerá do fruto das suas ações. Ai do ímpio, tudo irá mal com ele, porque o pagamento dele será o que as próprias mãos fizeram. Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à frente do seu governo. Meu povo e os seus guias enganam você e destroem o caminho por onde você deve seguir. O Senhor se levanta para apresentar sua causa. O Senhor se levanta para apresentar a sua causa
Ele se apresenta para julgar os povos. O Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus líderes. Ele diz: foram vocês que arruinaram esta vinha. O que roubaram dos pobres está na casa de vocês. Com que direito vocês esmagam o meu povo e moem a face dos pobres? O Senhor dos exércitos, é quem está falando. O Senhor disse: visto que são orgulhosas as filhas de Sião e andam do pescoço erguido com o olhar despudorado, dando passos curtos, fazendo tinir os enfeites dos tornozelos, o Senhor fará com que apareça uma sarna na cabeça das filhas de Sião. O Senhor fará com que veja a nudez delas. Naquele dia, o Senhor tirará os enfeites que elas têm nos tornozelos, as toucas e os ornamentos em forma de meia-lua. Eu quero muito que vocês, irmãos, estejam entendendo quem é Israel. Os pendentes e os braceletes e os véus esvoaçantes. Os turbantes, as correntinhas para os tornozelos. Os cintos, as caixinhas de perfume, e os amuletos, os anéis, as joias pendentes do nariz, porque usavam sim. E você acha que é pecado usar perfume, usar cinto? Não é por causa disso não, meu querido. É porque no dia da destruição ninguém vai passar perfume, ninguém vai ficar preocupado com nada não, nem com caixinha nenhuma. Os anéis e as joias, os pendentes no nariz, os vestidos de festa, os mantos, chales e bolsas, os espelhos, as roupas finíssimas, os enfeites para a cabeça e os véus, que o povo usava brinco no nariz. Sabia não? As mulheres, os homens, até os homens usavam brinco. Esse negócio de brinco, ai, não pode usar brinco não. Vai ler a Bíblia direito, viu? Porque foi fizeram o bezerro de ouro com a joia do povo. Isaac deu de presente para Rebeca, foi par de pendentes, que significa brinco. Pendentes é brinco, braceletes. O pessoal não sabe não, viu? O negócio é muito sério. Em vez de perfume, haverá cheiro de podre. Em vez de cinto, uma corda. Em vez de belos penteados na cabeça, uma cabeça raspada. Em vez de vestidos luxuosos, roupa feita de pano de saco. É humilhação. E marca de fogo em lugar de formosura. Os homens de Jerusalém cairão à espada e os valentes serão mortos na guerra. Os portões da cidade chorarão e estarão de luto. Isto aconteceu no passado. Isto foi acontecendo. Isto está acontecendo e vai acontecer até o fim. Nós vamos continuar amanhã, se assim Deus permitir, essa live. Nós temos uma longa jornada, meus queridos. Eu não posso fazer uma live, chegar com textos isolados aqui, um versículo ali. Não. Nós temos muito a ler, portanto eu vou repetir novamente tudo que você deve ler, porém, tem muito mais do que isso aqui para a gente examinar. Quando eu começar a ler, eu creio que muitas pessoas que estão acompanhando vai abrir os olhos. Então, eu não sei que título eu boto nessa live, né? Não sei, eu vou pedir eu vou querer uma opinião dos irmãos. Se você já puder, quando terminar essa live, me dê um título para que eu bote parte 1, parte 2, parte 3, todas elas terão o mesmo título. Então, se os irmãos tiver um título para dar essa live, deixe lá no meu direct do celeiro. E agora pronto. Deixe lá no meu direct e a gente vê, tá bom? E é isso, fica com Deus. Eu vou dizer aqui. Isaías 1, 2, 3 e 5. Isaías 49, 54, 43, 44. Jeremias 3, 6,
11, Mateus 17, 9, Mateus 12, 38, Mateus 11 todo, Mateus 8, 11, Mateus 21, 33, Marcos 28, 11, Isaías 6, 11, 1 Reis 6, 7, 1 Reis 19, 17. E a gente vai continuar a próxima leitura em Isaías, capítulo 4, que eu acrescentei ele aqui agora. Nós vamos ler o 4 e o 5 na próxima live de amanhã, se assim Deus permitir. Tá bom? Fica com Deus e é isso. Deus abençoe. Deixa eu tentar tirar aqui a iluminação e desligar. Vamos ver. Esse meu celular tá difícil para desligar, viu?